We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E agora nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para juntos nós termos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a direção para mais este trabalho que nós estamos iniciando agora. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, meu Pai. Essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes e que amam essa palavra, amam a mensagem do Senhor, a Tua Bíblia, a Tua mensagem, ó Deus, que o Senhor nos mandou através do Teu profeta,
E então nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um e pedimos também a bênção, a cura divina em favor dos doentes, a solução dos problemas para aqueles que estão necessitados, os lares que sejam abençoados, desde a criancinha até o adulto, até o velho, que todos sejamos alcançados pela bênção do Senhor. E assim, ó Deus, eu peço também o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e peço direção e inspiração do Senhor para este trabalho que estamos iniciando. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, a escritura que vamos ler está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 27. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que esta programação é publicada de segunda a sexta-feira aqui pelo nosso canal, a Mensagem do Sétimo Anjo. E também é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, e qualquer pessoa, qualquer irmão, irmã, indistintamente, que desejar fazer parte de um dos grupos, ser participante, então é só entrar em contato conosco e com muito prazer nós estaremos adicionando para fazer parte da família da fé. E o nosso contato está na descrição aí do vídeo e você pode também fazer isso através dos comentários aqui no canal mesmo. Só que não esqueça neste caso de colocar o teu nome e o teu número de contato, o teu WhatsApp, para que nós possamos incluir junto com os demais. E nós pedimos aos irmãos também que não se esqueçam, quando estiverem assistindo, se você gosta da pregação, da palavra, do profeta de Deus, então não se esqueça de clicar no joinha, no gostei, e também inscrever-se no canal, para que assim o YouTube, a plataforma, possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos e mais pessoas possam ser alcançadas através da bênção de Deus. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São Mateus 24, versículo 27. Leiamos então. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Amém. Somente até o versículo 32. E agora, queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir tem por título As Águias de Deus. E quem canta esse belíssimo hino é a dupla Abdias e Eliane. Então nós vamos agora ouvir esse lindo louvor para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. E depois nós retornaremos então para darmos continuidade ao estudo da mensagem que está em apreço nesta série de programações, que é Qual é a Atração sobre a Montanha? Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Estiver o povo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor pra bater as asas e a glória subir. Quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, amados, nós vamos aqui no parágrafo 46 da mensagem já citada, qual a atração sobre a montanha, e vamos dar continuidade aqui para a nossa edificação e para o nosso aprendizado espiritual. Vamos então. Deus, então, o que estava ele fazendo? Qual é a atração em cima do monte? É Deus fazendo a história. E Deus cumprindo profecia. E isto sempre causa uma atração. Isto faz levantar todos os críticos, os abutres da mensagem desta manhã. Aqui está entre parênteses. Aqui esta frase aqui, da mensagem desta manhã, está entre parênteses. Então é bom que nós não percamos nada daquilo que estamos ouvindo. Então, quando Deus está cumprindo algo que ele prometeu fazer, então há uma atração. Então, por isso ele deu o nome para esta mensagem. Qual seria a atração sobre a montanha naquele dia que o Senhor Jesus Cristo estava chegando em Jerusalém? E então, mas só que quando isso está acontecendo, então todos os abutres da mensagem, e eu achei muito interessante isso aqui, todos aqueles que são, você sabe que abutre é a mesma coisa que urubu da mensagem, então vem comer, porque o urubu, não sei se você já prestou atenção, naturalmente acredito que sim, não é? Mas é bom que a gente tenha isso em mente, que o urubu não gosta, não é familiarizado com carne fresca. A águia é familiarizada com carne fresca. E nós lemos no trecho da Bíblia onde usamos hoje: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Só que esse cadáver não era um cadáver apodrecido, putrefado, cheirando mal. Esse cadáver era o alimento partido de Deus para aquele dia presente. Não era um alimento já ultrapassado, já em estado de decomposição. Não era. Era um alimento fresco que Deus havia repartido ali para as suas águias daquele dia. Mas acontece que os abutres também sobrevoaram a carne, mas não comeram, não se alimentaram dela, porque não era do seu estilo. Então, fechando parêntese, e as águias também estão vendo. Eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Isto é, tanto abutres como águias se ajuntam, se agitam para ver o que estaria acontecendo. Alguns vêm por curiosidade, alguns vêm para encontrar falhas. Estes são os urubus. Outros vêm para criticar. Ali estão todas as classes reunidas, como dissemos esta manhã: crentes, vírgula, crentes manufaturados, vírgula, e incrédulos. São 3 classes de crentes. O profeta pregou uma mensagem também intitulada
três classes de crentes. Então, primeiro é crente verdadeiro, crente fiel, crente genuíno, né? Segundo, crentes manufaturados. E terceiro, os crentes incrédulos. E isso tudo está representado lá nos dias do Senhor Jesus Cristo. Tinha o crente verdadeiro, que podia ser representado por São Pedro e pelos demais fiéis. Tinha o crente manufaturado, que era, por exemplo, representado por Judas Iscariotes. E tinha o crente incrédulo. O crente incrédulo, assim que Jesus disse que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, eles se escandalizaram e se foram. Eles não conseguiram aceitar, não conseguiram crer que aquilo fosse possível de ser aceito. Era uma coisa muito absurda para a mente de cada um deles, porque eles eram crentes incrédulos. Mas tem o crente manufaturado. Então aqueles incrédulos ali, eles se foram até a ponto do apóstolo São Pedro dizer: Senhor, eles estão indo todos embora, depois que o Senhor pregou aquela mensagem ontem. O Senhor Jesus Cristo respondeu para eles: vocês querem ir também? É claro que não. São Pedro disse: mas Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O crente verdadeiro não tem para onde ir. O crente verdadeiro, quando ele tem a revelação da mensagem que Deus tem enviado para esta era, quando ele enxerga com os olhos da fé o profeta que Deus tem enviado, não tem mais para onde ele possa ir. Então ele tem que dizer, como São Pedro disse: para quem iremos nós? Mas ainda não podemos nos esquecer que ficou o crente manufaturado. Então, os incrédulos eram aqueles discípulos. Você se lembra, não é? Que o Senhor Jesus Cristo enviou 70 discípulos de 2 em 2. E esses discípulos eram os crentes incrédulos. Eles expulsaram demônios, eles fizeram sinais, fizeram maravilhas e assim por diante. Mas quando chegou aquele momento que ele disse que eles deveriam comer a carne dele e beber o sangue dele, eles não puderam aceitar aquilo. Eles de maneira nenhuma puderam crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo e o abandonaram. 70 pregadores, 70 obreiros que tinham já feito sinais, já tinham visto muitos sinais serem operados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não conseguiram continuar, não conseguiram prosseguir porque era demais para eles aceitarem. Então eles se foram e eles eram os incrédulos. E aí ficaram ali com Jesus duas classes ainda. A classe de São Pedro que disse: Senhor, para quem? E é bom você observar um detalhe ainda. Ele não disse para onde iremos nós. Se você quer, você leia a Escritura novamente, que você vai observar. Ele não disse: Senhor, para onde iremos nós? Não, ele disse para quem. E quem é uma pessoa, não é? Agora, onde é um advérbio de lugar. Mas ele não disse onde, ele disse quem. Por quê?
Eles estavam crendo que Jesus era o profeta de Nazaré. Mas depois ele pregou aquela mensagem. E agora? Ele disse para os discípulos, crentes verdadeiros, vocês querem ir também com eles? E eles disseram, mas Senhor, para quem nós iremos? Nós vamos procurar um outro profeta? Nós vamos procurar um outro líder? Porque na verdade é o seguinte, meus queridos, ninguém fica sem um líder. Todos terão que ter um líder. Seja quem for, tem que haver um líder liderando as pessoas, guiando as pessoas. Mesmo que seja como o bode que guia a ovelha para o matadouro, mas tem que haver um líder. Então, por isso que o apóstolo Pedro disse, para quem? Se nós não ficarmos com o Senhor como profeta, nós vamos ter que encontrar um outro líder. É o mesmo caso agora. Muitos têm abandonado o profeta de Deus enviado para esta era, uns depois de 10 anos, outros depois de 20, 30, 50 anos, abandonaram ao Senhor Jesus Cristo, porque quando abandonam o seu profeta, abandonam ao próprio Senhor Jesus Cristo. E eles foram para quem? Certamente tiveram que crer em algum outro líder. Não é certo isso? Mas vamos em frente aqui, não é? E ainda ficaram os incrédulos. E os incrédulos, os incrédulos foi a primeira classe que abandonou. Os crentes verdadeiros foi aquela classe de crentes que permaneceu fiel, mesmo não compreendendo, mesmo não sabendo como fazer aquilo, mas eles criam naquilo. Esses eram os verdadeiros crentes, esses não abandonaram. E por último, então, nós temos os manufaturados. Os crentes manufaturados são representados por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também expulsou demônios. Judas Iscariotes também operou maravilhas, mas depois ele vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então agora cada um de nós tem o direito de fazer uma análise e ver em que grupo nos encaixamos melhor. Faça isto. Façamos isto. Em qual grupo eu me encaixo melhor agora? No grupo que não sabia explicar nada, mas continuou ali firme, não é mesmo? Ou no grupo que foi embora logo no primeiro embate, na primeira condição de controvérsia, já se foi? Ou naquele grupo que ficou para o fim, como Judas, mas lá no final vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Vamos analisando estas coisas e ver em que grupo nós nos encaixamos. Muito bem. Os incrédulos, o que está sobre a montanha? Então a pergunta continua. O que é que está sobre a montanha? Qual é a atração que está lá? A profecia está sendo cumprida. Agora veremos o que acontece. Agora, no livro de Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9, Zacarias, um dos profetas, falou no Espírito dizendo isto: alegra-te muito, ó filhas de Sião, exulta, ó filhas de Jerusalém,
Eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre o filho de jumenta. Agora, o que havia com aqueles escribas? O que havia com aqueles sacerdotes? O que havia com aquelas pessoas religiosas? Isto foi escrito há 487 anos antes de acontecer por um profeta vindicado, e já havia sido colocado em forma de escritos e chamado de Bíblia. Os rolos do Velho Testamento, porque não podiam eles ver que aquilo era profecia sendo já cumprida, pela mesma razão que não podem ver isto hoje. Está vendo? Por que eles não podiam ver? A razão é a mesma. É pela mesma razão que eles não podem ver hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado sem efeito para as pessoas, por ensinar tradições como doutrina, as tradições do homem. E se escribas pregadores, ministros, homens espirituais, assim chamados, ungidos, somente lessem a Bíblia, eles não se perguntariam o que está acontecendo, eles saberiam o que é isso. É Deus cumprindo sua palavra. A história estava sendo feita, profecia sendo cumprida, a salvação para o mundo estava chegando. O grande dia que todos os profetas tinham buscado, todos que estavam no sepulcro estiveram esperando por aquele dia. Que coisa! Pense nisto, todos que morreram, todos os mártires de sangue justo e os profetas. O que ele havia acabado de chamar Jerusalém, ó Jerusalém, que apedrejas cada profeta que eu te envio e matas os justos. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Mas agora a tua hora tem chegado. Todos que estavam na sepultura, Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estavam esperando por essa hora. E a igreja estava cega a isso. Quem é esse que está causando todo esse barulho? Quem é esse indivíduo? Eles disseram uma certa vez: não é aquele, o filho do carpinteiro aqui? Nós o conhecemos. Onde ele obteve essa sabedoria? Ora, nós não o vimos ligado a nenhuma de nossas escolas, nós não conhecemos nenhum livro com o qual ele aprendera. Quem é ele? Ele era a resposta da profecia do profeta. Aqui vem ele montado sobre a cria de uma jumenta. Que atração! Deus estava cumprindo sua palavra prometida.
a hora que havia sido esperada desde 4.000 anos, em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, Deus tinha feito a predição: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Aquela profecia, através da Bíblia, havia predito a vinda desse homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele disse aqui um pouquinho antes que aqueles que estavam mortos nos sepulcros, Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todos eles estavam aguardando esse momento. Quando ele viesse, ele os tiraria da sepultura. Por isso que a Bíblia diz em São Mateus 27, que quando ele expirou, a terra tremeu, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram de seus sepulcros. É porque ali estava o cumprimento. Aqueles que estavam esperando a vinda do Messias estavam acabando de vê-la acontecer. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Como isso é maravilhoso para cada um de nós podermos analisar. E como a Bíblia sempre se repete, nós estamos vivendo em tempos idênticos novamente. Que Deus nos ajude. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para nós colocarmos um ponto final em mais esta programação de hoje. Nós chegamos ao parágrafo 55 da mensagem Qual a Atração sobre a Montanha. Orem comigo então agora mais uma vez. Grande Deus Todo-Poderoso, acabamos, Senhor, de ouvir a Tua Santa Palavra, acabamos de aprender mais uma porção da mesma, e agora, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, a vida de todos os nossos amados e preciosos irmãos que estão na conexão, que estão recebendo a palavra em suas almas, em seus corações. E eu também peço mais uma vez a cura divina, a saúde para os doentes, aqueles que estão crendo, aqueles que não estão com medo da doença, que não estão com medo de Satanás. Esses estão recebendo a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final então da nossa apresentação de hoje. E se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.